né? A Ucrânia vai deixar de existir, sim. E o Ocidente vai sacrificar a Ucrânia para não fazer uma guerra. Eu vou abrir, então. Faz uma abertura oficial aí. E aí, pessoal, eu não consigo fazer essa abertura séria. Não tem problema. Abrindo mais um AgroCast, então. Nosso, não sei qual episódio tem, mas enfim. Enfim, agora a gente já perdeu as contas. Já. Eu sou o Abão. Tô aqui com o meu host, que é o Rafa, meu querido. E aí, galera? Tamo aí de novo. E hoje com uma prof de história que tendo em vista esse conflito entre Ucrânia e Rússia que tá arando o mundo, e a Rússia principalmente. Será que estaremos vivos aí até o final do ano? Então, assim, ó, se o vídeo sair é porque a gente tá bem. Tem toda a edição, né? Se o vídeo sair é porque a gente tá bem. Mas não tinha como a gente deixar de falar sobre esse conflito, e muito obrigado aí por ter aceitado o convite, prof. Rosângela. Isso. Né? Pode se apresentar aí para nós. Ok, eu sou a professora Rosângela, lá de Colinas. Moro em Roca Salles, mas trabalho na Ipiranga. Fui professora do Gabriel, do irmão dele. E vai ser Esse é do outro. Eu acho que ali em Colinas, gerações assim, né? Sim. Enfim, prof. A guerra Vamos tentar entender um pouquinho dessa bagunça que está acontecendo. Eu achei que eu ia viver, né, até o fim da minha existência sem ver uma guerra de fato, assim, bombardeio só no computador. E até mais porque essa guerra não vem de hoje, né? Ela não é, tipo, de ontem. De ontem Putin pensou... a faca mais tempo que... né? Não foi, tipo, de ontem. Putin pensou, agora eu vou invadir a Ucrânia. Não, tem mais tempo, né? Não. Eu acho, assim, pelo que eu acompanho, ele preparou essa guerra, olha, 15 anos mais ou menos, para mais. Né? E ele foi muito inteligente na época que ele escolheu. Ele escolheu o inverno deles, a Europa é muito dependente, né? Em função da calefação. Ele escolheu épocas em que esses países estavam, por exemplo, passando por eleições lá na Europa. O Biden não está numa situação muito boa dentro, né? Ele não estava assim com um bom aproveitamento. 45%. O próprio presidente da Ucrânia, o Zelensky, também não estava com uma aprovação tão boa. Ele foi muito esperto, ele é um excelente estrategista. Né? Talvez algumas coisas pegaram ele de surpresa. Por exemplo, a resistência ucraniana, né? Pegou ele de surpresa. Ele achou que o Ocidente estava desestabilizado, mas ele se uniu. Umas sanções bem pesadas. Talvez nisso ele não tenha apostado tanto. Mas ele se preparou. Ele comprou dólar, trocou por ouro. Ele tem um pé de meia muito grande. Ele como governo. Mas não, tipo, o povo e as empresas, né? Eu vi muito empresário, né? Bilionário e milionário e dono de time, dono de empresa. Sim. Já se posicionando contra, né? Tem as manifestações, mas qual é a força? Qual é o tamanho dessa força? E até impedindo a Rússia de exportar para alguns países. Então, eu não entendo até que ponto isso vai ser útil. Sabe, para parar essa guerra, que nem impedir de ir pra Copa, sabe? O que vai mudar na vida da... Não, é que sabe? assim, como lá as coisas também estão privatizadas como aqui, não é mais comunismo, então tem muitas pessoas que dependem disso, né? Na economia, né? Porque na política é que nem na China, né? A política, né? Aí continua, eles não conseguem sair do esquema. Vai afetar economicamente o povo, assim como nós aqui. O povo vai empobrecer mais, vai ter problemas, mas às vezes um governo tendo um bom pé de meia, ele absorve o aumento dos preços. Por exemplo, alguns países europeus, se ele aumentar, digamos assim, ele vai dizer, não, eu continuo vendendo gás, mas eu vou botar o preço lá em cima. Sim, porque a Europa depende do gás dele, né? Aí alguns governos bem preparados financeiramente vão poder absorver. Eles só vão repassar parte desse aumento para o povo, parte. O resto eles absorvem. O Brasil fez isso na época da crise do café, né? Mas outros não vão. Né? Mas então, no próprio país dele, ele vai enfrentar uma crise econômica, como nós também vamos. Mas ele
ele se preparou bem. Ele sabia que ele ia enfrentar as sanções. Ele planejou isso por muito tempo. Tanto é que toda vez que ele fala, ele não dá para trás. E cada reunião que eles tiveram para tentar entrar num acordo, eles saem de lá sem, porque ele não muda as exigências, que é a total desmilitarização da Ucrânia, trocar o governo, ou seja, ele vai colocar lá aquilo que a mídia está chamando, e é um fantoche dele, assim como é o presidente da Belarus, ou Bielorrússia, tanto faz. Não está claro para mim muito o objetivo do Putin, né? Iniciou a guerra dizendo que ele queria dar o apoio para aquelas duas regiões da Ucrânia que eram 90%... A região de Donbass, né? Que é Luhansk e Donetsk. Sim. Porque a Crimeia ao sul ele já tomou. Ele já tomou, né? Isso em 2014, lá no ano que depois teve algumas sanções. Aí ele sofreu sanções. Sim, daí o Brasil se deu bem naquele momento lá. Porque quem fez as sanções foi Estados Unidos e a União Europeia. Nesse momento o Brasil se deu começou a porque fechar daí negócio com eles, exatamente, né? Por isso Mas que agora, será que o Bolsonaro não tá, talvez ele tá isso com alguma ideia seja de fechar negócios, mas daí nós vamos tomar uma bomba do nada, do bairro. O Brasil está mostrando uma neutralidade, deixa claro. Sim. Viram, né? Quando o embaixador russo entrou na ONU para fazer a fala dele, meio mundo levantou. Ficaram poucos países, entre eles o Brasil. Isso é demonstração de neutralidade. Sim. Mas nós estamos na América. Nós não podemos ser aliados de um país que fica do outro lado do mundo. Sim. Isso é quase que um tiro no pé também, né? Para nós. Cara, o Brasil tem que ficar neutro, porque nós temos um porta-avião, acho que tem um... E, cara, olha os militares, olha os reservistas aqui. Não, os reservistas. Gente, eu acho que, assim, falar das nossas forças armadas é um pouquinho perigoso. Talvez seja meio perigoso. Tá, mas vamos voltar então pro... Vamos pro assunto. Então, tava falando, o Putin queria recuperar essas duas regiões que tinha mais a parte da população era pró-Rússia, né? Sim, e mas tem agora, russos lá. E tem russos também morando, em outras regiões, né? Então agora ele já tá querendo tomar a capital, já tomou... Ele tá perto, ele tá bem próximo. Com a usina que ele ontem à noite tomou, ela fica a 400 e poucos quilômetros da capital. Agora é só, ele tomou duas cidades ali, ele tomou o sul. Se vocês imaginam a Ucrânia, aqui embaixo fica o Mar Negro e o Mar de Azov. Pela Crimeia também. É uma saída para águas mornas, quentes, lá em cima é tudo gelado. Então, teorias da conspiração dizem que ele quer recuperar a Ucrânia para ele ter o acesso de novo ao mar ali, que hoje ele não... Um pouco mais complicado pela Sibéria, aquela região gelada. Gelada, né? E uns dizem que é teorias da conspiração, né? Porque hoje eu não vejo uma ideia, não tá tão claro para mim o que o Putin quer, assim. Ele quer que a Ucrânia seja a Rússia. Ele não quer que a OTAN coloque bases militares. Se a Ucrânia entrar na OTAN, ela pode colocar bases militares. E a Ucrânia, assim, aqui em cima fica a Bielorrússia, aqui fica a Rússia. Ele fala, né? Se eles colocassem uma base, um míssil levaria 30 minutos para chegar em Moscou, né? Sim. E outra curiosidade, assim, que Kiev já foi a capital da Rússia. Sim. Ali, né, nesse... É que eles começaram lá. Tanto é que o primeiro nome é Rússia de Kiev. Eu posso então falar? Então, vamos lá. Isso, como é que começou isso? Porque pelo século 9, 10, 11, naquela região que hoje chama Ucrânia, Bielorrússia e Rússia no lado leste, se situaram, né, se organizaram tribos bárbaras eslavas. Por isso o idioma deles é parecido. É tipo nós, português com espanhol, assim. Não é igual. É parecido. Então, aquilo que a gente chama de Ucrânia hoje, na verdade, na capital deles, é que começou o Estado. Tanto é que chamava Rússia de Kiev. Rússia de Kiev, como eles chamam. Depois, a Rússia cresceu para o leste. Aquela região passou, em função de guerras e de casamentos, como eles faziam casamentos arranjados. Né? Então, ela passou pelas mãos da Polônia, da Lituânia, isso eram principados. A gente fala de uma época que a gente ainda tem principados, não países organizados, ainda tem feudalismo, aquelas organizações. Então, em função de guerras e de casamentos, etc. Então, a Ucrânia sempre passou, ela nunca conseguiu ser Ucrânia. Era uma região rica,
um solo rico, aquela terra preta de produção de grãos, então isso era uma disputa. Mas a Rússia foi crescendo para o leste e formando um país czarista. E o interesse, eles foram indo pro leste com interesse, será no gás já? Não, naquela época ainda não. Não, a gente está... Estamos falando lá do... a gente está fazendo uma construção 9, 10, 11, 12, 13, né? A gente está fazendo... Então, a Rússia ela começou nessa região pequenininha, ela foi para o leste conquistando povos, tanto é que a Rússia tem hoje mais de 100 etnias naquela região. E ela tem vários enclaves. O que é um enclave? É um povo que não se mistura dentro de um país com outro povo ao redor, com sérios problemas. Né? A gente vai chegar nos enclaves. Eles têm até aqui em Lajado. Enclave do quê? Mas enfim, vamos lá. Continuando. Então, passando por esse processo todo, a Rússia foi se firmando como país, ela foi crescendo e foi se firmando como Rússia. E aquela região ali da Ucrânia ficou anos, passando por mãos e mãos e mãos. A parte oeste, mais por mãos assim, ó, Polônia, Lituânia, o Império Austro-Húngaro, e a parte leste, que vocês acabaram de comentar, nas mãos da Rússia. Assim. E aí a gente vai chegando, nós vamos ultrapassar a Crimeia, que é aquela no sul, no século XIII, ela vai ser um entreposto comercial para a Europa. Então, ela é uma região onde a Europa traz e a Ásia. Entreposto comercial é isso. Os continentes, né, se encontram, digamos assim, e troca de produtos. Né? Fins comerciais. A Rússia vai crescendo e aquela região lá, agora nós temos que lembrar de uma situação. 1054 ocorreu o cisma da Igreja Católica. Consegue lembrar das aulas de história? Lá em Constantinopla, né, na Turquia hoje, ocorreu o cisma. A Igreja Católica, então, tinha, assim, os padres de lá tinham outras explicações dos padres do Ocidente. Então, enfim, né, ocorreu o cisma e formaram-se duas igrejas. A Apostólica Romana, que segue o Papa, né, e a Apostólica Ortodoxa, que usava o idioma grego, não o latim, que nem a romana. Hoje eles utilizam os idiomas dos seus países, sim, mas naquela época era assim a situação. Tô entendendo. Nessa região que a gente conhece por Polônia, ou por Ucrânia hoje, a elite, a nobreza, que a gente ainda está nessa época de nobreza. Sim. A nobreza acaba se tornando mais católica romana, apostólica romana. E o povo se mantém ortodoxo. Então, eles perdem a proteção da nobreza, o povo se junta com os cossacos. Quem são os cossacos? Explica, por favor. Os cossacos são, tanto de origem russa quanto polonesa, eles são servos do feudalismo, as pessoas que fogem da servidão. Então, eles são encrenqueiros. Né? Eles são organizados, eles... Ao fugirem, eles tomam terras que não são de ninguém, assim, né? Plantam, que é a maneira naquela época de se sustentar, e causam grandes problemas para os países. Na época, a Polônia estava nessa região coordenando, né? Então, a gente vai ter essa questão de religião que também é muito forte na Ucrânia. Temos essa questão também. Aí nós vamos caminhar mais rapidinho, para a gente não demorar. Nós vamos, então, chegar numa Ucrânia que no século XVIII, na parte sul e leste, é uma grande produtora de grãos. A Rússia é um país, tá? Já é um país. Isso, império. Ela é a maior, assim, consumidora destes grãos. Então, ela precisa manter um pequeno controle da situação também, né? Aí nós vamos chegar ao século XX. A Ucrânia ainda não consegue ser um país independente. Ela passa por todas essas, a gente não vai poder falar século por século, mas ela passa por essas dominações da Lituânia, da Polônia, do Império Austro-Húngaro, que se acaba com a Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro termina nesse momento, né? Se esfacela e viram países. Chegamos no século XX. A Primeira Guerra Mundial, a Rússia entra e ela sai em 1917, porque começa a Revolução Comunista na Rússia.
Que é tão quando cedo. cai o czarismo. Quando Eu vou tá, passar que é para eu... Se eu só vejo as folhas, está de bom tamanho. Eu vou para também... O czarismo, ele entra direto com o Lenin ou com o Stalin? Com Lenin. Não, Com assim, Lenin, ó, né? Leningrado. os três nomes vão ser Stalin, Lenin e Trotsky. O Trotsky. Tá. Eu lembrava de Lenin é o cabeça a princípio e ele tem uma doença degenerativa, tanto é que Só ele pode. morre na década de 20 lá, de 1920 e pouco, ele já falece. O Trotsky tem que fugir para o México, onde ele acaba morto. Lembra das aulas da Frida Kahlo lá, da professora Maristela de artes, né? Eu acho Ele que ele faz amizade com essa família e lá ele acaba sendo morto a machadadas, que é o que tem os registros históricos. Meu Deus. E Stalin fica... Não, eles, assim, ó... A União Soviética, ela tem toda uma história de terror, de pressão, E o Putin é filhote dessa época, Ele era membro da KGB, se não me Sim. engano, né? KGB, eu ia né? dizer. Só que não Bota na ali. época que nós Vou estamos. esconder meu rosto aqui, vai me caçar depois. Então, Stalin assume o governo, né? Lenin morre, Trotsky também. E quando a União Soviética, assim, quando o Partido Comunista, até que ele consegue organizar, começa em 1917, mas até que ele se organiza, vira a década de 20. Vocês, não sei se lembram das histórias, das aulas de história, quando o comunismo começou, eles criaram as Dumas. São assembleias onde representantes locais podiam vir e manifestar suas necessidades, o que queriam. E Então, morrer a depois? Ucrânia... Sim, quase todos, né? E a Ucrânia manifestou a independência. Aí o Lenin disse, queridos, não dá não. Com um solo tão fértil, com tantos grãos, não vai funcionar. O Lenin ou o Stalin? Desculpa. O Stalin. Não, primeiro o Lenin. Primeiro o Lenin Lenin. ainda não está falecido em 22. Ele ainda tá. tá vivo. Ele ainda isso tá que eu vivo. Não... Tá, o Lenin, então. Ele falece, Stalin assume, e aí nós vamos então pular para a década de 30. Eles então são assim engolidos pela URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso, são 15 ao todo. Uhum. Mas dentro da Ucrânia sempre há uma grande resistência ao socialismo. É dos países lá que mais resiste. Onde a Rússia sempre encontrou uma dificuldade de colocar um fantoche, né? Sabem como funciona no comunismo? Não existe propriedade privada. Uhum. Então, não só empresas, Estatal. como terras, ou eles faziam cooperativas do governo, né? Uma empresa que seria estatal e todos eles eram empregados, os agricultores, ou eles faziam uma cooperativa tipo eles, 50 famílias, né? 80, sei lá, são donas dessa fazenda. Aí divide tudo, trabalha, paga o que precisa, assim. Na Ucrânia, eles tiveram grande resistência. Foi aquela da fome, né? E aí entra da fome de 1932 e 33, o Holodomor, né? Então, ativistas passaram nas aldeias dessas que tu citou antes, que da região de Donbass, que fica a leste, grudadinho na Rússia. Tá grudado. Né? Donetsk e Luhansk, né? Então, eles passaram e recolheram, assim, ó. Às vezes os alunos, quando eu conto, eles falam, mas não tem como guardar comida, não existe isso. Então, eles recolheram assim, ó, até a última beterraba, a última galinha, o último saco de grão. Gente, tudo foi recolhido. E eles proibiram que o pessoal saísse das aldeias para procurar comida em outro lugar. Eu li 4,5 milhões, 7,5 milhões de mortos pela fome, até mais. Historiadores dizem que pode ter passado de 7 milhões. Os que mais morreram foram essa região leste e um pouquinho para o sul. Agora, tu imagina numa boa terra, tantas famílias morreram. E Stalin começou mais uma russificação. Essa russificação, a gente não comentou, mas na época dos czares já existia, que era proibir o ucraniano. O russo era o idioma falado, nenhum documento podia ser escrito, na época que ainda não tinha impressora, ou impresso que não fosse em russo, etc, etc. Né? Mas a maioria destas repúblicas conseguiu manter seu idioma falando em casa com os filhos e passar de geração em geração. Não todas, tem algumas onde o idioma morreu, não existe mais. Enfim, esse espaço aberto, eles levaram famílias russas e bielorrussas. E como é comunismo, gente, assim, ó, tu paga tipo, só um aluguel das terras, tu tem que dar.
Então, estas famílias que vieram, russas e bielorrussas, tiveram algumas leis, né, favoráveis. 3 anos sem pagar impostos agrícolas e 1 ano sem precisar dar parte da carne e do leite para o Estado. Isso fez com que elas tivessem uma vida, uma situação financeira melhor que o restante dos ucranianos. Eles só puderam falar e fazer a primeira homenagem a esses mortos foi em 2006. Olha como o comunismo manteve, e até hoje, no lado ocidental, a gente já ensina isso há tempo, que isso é um genocídio. Mas a Rússia ainda não reconhece na sua história isso como um genocídio praticado, né? Então, em 1934 ocorre isso. Por isso que nessa região tem 60% de russos. Até mais morando. Em função disso. Eles acabaram... e eles são mais... Eles tinham fome lá e foram para onde tinha comida, né? Basicamente. Não, é que o governo trouxe famílias russas para morar lá. Tá. E ainda... Porque ali eles foram trazendo, porque ali eles tinham esse recurso que vinham dessas famílias que... As famílias que morreram, a terra ficou. Entende? Então, eles povoaram aquela região leste e sul com russos. Então, a gente tem uma população que fala mais russo lá e que pratica a religião ortodoxa. E aí, o centro indo para o oeste, a gente vai ter ucranianos falando ucraniano e praticando a apostólica romana. E aí nasceu um sentimento muito grande de nacionalidade. Ele já vinha do século XIX. Ele já vinha. E nasceu um sentimento de nacionalidade muito grande. Em história, a gente aprende isso. Quando há uma situação opressora em cima de um povo, ele tem 2 saídas. Ou eu me acabo e eu entro naquela sociedade, ou eu resisto. É a insubordinação civil. O que aconteceu no Afeganistão, o que aconteceu em alguns países que... 20 anos de sanções econômicas não muda a situação. Sim. Né? E aí, vamos para a Segunda Guerra Mundial, então. Para a gente chegar na OTAN. Né? Segunda Guerra Mundial, se vocês lembram, então nós vamos ter... os principais, só vamos falar. Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos de um lado. Que é o eixo, né? Alemanha. Aliados. Aí o eixo é o outro. Aí Alemanha, Itália e Japão, o eixo, então, aí, o do outro lado. Então, esses perdem, né? E Rússia, França, Inglaterra, Estados Unidos ganham. Inglaterra, França e Rússia bem detonadas, né? Porque a guerra foi lá. Os Estados Unidos sempre indo por cima, né? Estados Unidos só teve ali o Havaí. O Havaí, né? Que foi aquele ataque japonês. Né? Sim, então, assim... Os japoneses bem perdido, sabe nada de guerra. Pura louca, né? O pau torando na Europa. Vamos para Havaí, foda-se, né? Mas essa história lá do Havaí a gente hoje já consegue ensinar, né? No início eles não reconheciam, mas esse ataque japonês, ele foi provocado pelos Estados Unidos. Com certeza, porque os Estados Unidos queriam entrar na guerra e eles precisavam de uma desculpa. De um motivo, Tanto é que os melhores navios, os mais novos porta-aviões estavam lá no Alasca. Já estavam lá no Alasca. Ali no Havaí estavam os mais velhos, né? Que eles podiam perder. Ok. Termina a guerra em 1945 e a Europa precisa ser reconstruída. E os Estados Unidos sempre foram muito espertos. Então, ou eles ajudam na reconstrução da Europa, ou ela se torna comunista, porque eles estão ferrados, esses países. Alemanha, Itália. Então, eles criaram em 1949 a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Na época, poucos países. Hoje são 30, né? A Rússia respondeu com a criação do Pacto de Varsóvia, 1955, com as mesmas finalidades. O que era? Era uma organização econômica e militar. Produtos econômica, né? E militar, ajuda mútua. Tu é atacado, eu preciso ajudar. E eu vou colocar bases militares no teu território, no teu... Bem tranquilo. Durante essa época, houve a famosa Guerra Fria. Mas não é uma, a gente chama Guerra Fria, não foi uma disputa. Se tivesse sido, a gente não existia mais, né? A gente já não estava mais aí. Fria. Mas
Foi um enfrentamento Estados Unidos, capitalismo, Rússia, comunismo. Eles usaram os problemas mundo afora para testar suas armas. Lá, Coreia, Vietnã, aqui, Nicarágua, El Salvador, etc, etc. O comunismo foi se desgastando, não vamos falar que o assunto fica comprido, foi se desgastando. Em 89, os primeiros países começaram a sair do Pacto de Varsóvia sem ter mais medo. Mas 89 daí não foi o fim da Guerra Fria também? O fim da guerra... 91. 91, achei o que era comunismo terminou em 91, mas assim, na década de 70 em diante, os Estados Unidos já pararam de se preocupar com eles, porque daí, na década de 70 em diante, os grupos terroristas do Oriente já estavam crescendo e causando problemas. Já estavam, daí eles começaram A maior preocupação se preocupar era mais eles. com esses Exatamente. terroristas. Eles já, porque eles O estavam Irã vendo... ali, esse pessoal aquilo ali... ali que é ali, essa região lá, Síria, Afeganistão, Israel ali... Paquistão, essa região lá, que a gente chama de Oriente Médio, né? Então, enfim, eles sabiam, ele estava se desgastando. Era muito investimento em determinadas áreas, principalmente bélicas, né? Em detrimento das demais. A gente sempre brinca que eles conseguiam ir para a Lua, não conseguiam mandar comida junto, né? Sim. Assim, né? Sim. Enfim. Terminando o comunismo em 91, o Pacto de Varsóvia não tem mais sentido, né? Então, termina o Pacto de Varsóvia e eles têm um encontro, presidente dos Estados Unidos e da União Soviética, e fazem um acordo. A OTAN não vai crescer. Não vem para o meu quintal. Óbvio que os Estados Unidos não. É aquele pacto de Budapeste, né? Eles... Tá sabendo. Eu tô vendo notícia todo dia. O memorando de Budapeste é de 94. Mas também é sobre isso, né? Esse vai ser quando a Ucrânia entrega todas as armas nucleares. Não, o memorando. Esse é das armas, né? Sim. Que eles entregaram tudo. Não dá... Só que, sim, pode perguntar. Uma dúvida aí paralela um pouco, senão nós já vamos entrar na guerra, mas é um pouco antes. Por que a Rússia instalou as principais bases militares que ficavam na Ucrânia, né? Não digo bases, mas as usinas nucleares, desculpa. Que nem ali Chernobyl e todo esse armamento que depois eles iam Ela era a terceira potência nuclear, a Ucrânia. Era a terceira, né? Pois é. É que tanto fazia... eles eram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sim, tanto Eles entenderam, por toda a existência de 1917 até 1991, isso era o quintal da casa deles. Então, eles construíram uma malha industrial. Todos esses países pertencentes à URSS, eles não conseguiam produzir um produto sozinhos. Eles dependiam uns dos outros. Ela construiu uma malha industrial. Então, ela colocou... A Belarus também tinha. Ela colocou bases militares em todos esses países. E ela armou eles. Não tinha porque a Ucrânia era a república, assim, das mais ricas que ela tinha. Né? Ela tem um território relativamente grande. Se a gente olha a Europa, os territórios são pequenos, né? Um território relativamente grande, com um subsolo riquíssimo em minerais e um solo riquíssimo para a produção de grãos. Né? E até porque, tipo, Chernobyl é na Ucrânia, né? E era a maior da URSS. Né? E daí, tipo, eles botaram lá por algum motivo específico? Não, ou foi ao acaso? Não. Pois é, isso que eu tava querendo... Não é um motivo específico. Ela era uma da república mais rica que eles tinham, após eles, assim, digamos, né? Então, não tinha problema, porque eles não enxergavam que haveria um fim nessa União Soviética. Mas assim, daí, tipo, né? Se a Ucrânia já era rebelde desde o início, eles podiam meio que pensar, né? Mas eles conseguiram colocar governos, assim, pró-Rússia o tempo todo. Eles conseguiram, porque eles mantiveram essas etnias todas unidas pela pressão. Eles sempre tiveram... A mídia, os jornais sempre foram criticados, tanto é que hoje poucos russos sabem de verdade onde está sendo o ataque. O que é passado para eles, que a gente vê nas notícias, é que eles só estão naquela região de Donbass, que eles só estão em Luhansk e Donetsk protegendo os russos que estão sendo atacados pelos ucranianos. É isso que é passado para eles. Kiev tá tranquilo, né? Assim, sabe? O resto, o que está acontecendo de verdade não é passado para eles, né?
Mas, enfim, falando do memorando, então, em 94, eles fizeram esse acordo. Todos os países passaram suas armas nucleares para a Rússia. Porque, na verdade, a construção foi financiada por eles. E na Constituição deles está escrito que eles não vão produzir armas nucleares. As usinas que eles têm são para energia. Sim. Não para armas, né? Então, ela foi muito esperta nisso também. Tá? Mas ela fez um acordo com a OTAN. O que talvez eles não esperavam? Boa parte dos países que eram da URSS, nos 20 anos seguintes entraram na OTAN. Isso aí talvez não estava nos planos deles. Eu acho que não. Tem muita coisa que meio não... Assim como eles também achavam que a União Soviética não ia terminar, que o comunismo não ia cair, enfim. Mas, na verdade, eu vou dizer, o comunismo caiu em termos, né? Em partes, né? Em partes, porque... É só econômico, porque tanto na política... é que Putin era, até 91, né, do serviço secreto. Ele foi entrar na política depois. Ele se elegeu em 2000 e até agora ele tem assim, ele foi... Que na Constituição deles dizia que nem na nossa, uma reeleição. Então, ele foi presidente, daí ele foi primeiro-ministro, daí ele foi presidente, daí ele foi primeiro-ministro, daí ele se tornou presidente de novo. É o terceiro mandato dele, então. Como presidente, eu acho que sim, pelos anos que eu olhei, mas ele não saiu da política. Nunca mesmo sendo primeiro-ministro, ele comandava. Então, agora ele conseguiu mudar a Constituição para... Eu acho que vai até 2036, uma coisa assim. Eu li também, 2036. Olha a idade dele. E o que ele tá? Ele tá com 70? Vai fazer 71? Ele tá ou confiante, como? Né? Então, assim, mas olha só, ele considera mais ou menos até onde ele... Aí ele até não onde ele vai viver, né? Ele colocou até onde ele vai viver. Quando foi que a Bielorrússia fez... Porque a Bielorrússia também tem na Constituição dela uma reeleição e também essa questão de não ter armas nucleares. Eles mudaram a Constituição, foi sexta, sábado, eu não me lembro mais, eu vi nas notícias, porque eles precisavam permitir que a Rússia entrasse com armas nucleares para... Aí eles conseguem circular, né? Norte e leste a Ucrânia, tá né? praticamente cercado. E aí, junto com isso, ele já emendou, o presidente da Bielorrússia já emendou e foi aprovado, ele também agora pode se reeleger ininterruptamente, né? Mas, enfim, a gente volta para a OTAN, né? Com esses países entrando na OTAN, o que os Estados Unidos fizeram, ou a própria OTAN? Eles colocaram bases militares nesses países, né? Então, assim, Polônia já tem, ali pertinho, assim, pertinho da Rússia, assim, fazendo uma meia-lua, tem vários países com bases militares. E aí ele começou a se coçar, né? E os países que são vizinhos, que nem a Lituânia fez um pedido agora para entrar na OTAN também, né? Eles estão com medo. Esses países lá, Lituânia, Estônia, que a gente olha o mapa, tá? Noruega, Suécia, Finlândia, daí tu desce aqui, assim, né? Esses países são vizinhos. Eles estão com medo agora, nesse momento. Porque o que ele fez com a Ucrânia, ele pode fazer com eles. Eu vi também uma declaração do Putin para Suécia, se não me engano, e para Finlândia, que se eles entrassem para a OTAN, a Suécia tem uma questão interessante da Segunda Guerra Mundial, que lá é muito forte o minério de ferro, né? Eu não sei se ele não faz essas declarações já com algum propósito também, né? Eu acho que ele tá querendo retomar esse... Uns dizem, né, que ele tá querendo retomar esses países da antiga União Soviética. A Ucrânia fez um pedido para entrar na OTAN, ou ela estava em negociações para entrar na OTAN, e o presidente deles, né, Viktor Zelensky. Zelensky agora, Viktor Yanukovych. Uma coisa assim. Ibrahimovic. Ele, em 2013, ele pulou fora, ele simplesmente parou as negociações. Tanto é que ele foi, assim, caçado, ele teve que fugir, porque houve manifestações violentas dos ucranianos. Nesse momento, a Rússia tomou a Crimeia, aqui embaixo, ao sul. Por isso, esses países estão com tanto medo. Toda vez que acontece uma coisa dentro desses países que vá na linha contrária aí a Rússia do que aproveita. a Rússia planejou para eles fazem alguma coisa. Ele tomou a Crimeia em 2014,
que era uma península dentro do Mar Negro que foi passada para a Ucrânia por Nikita Khrushchev em 1954. Mas foi uma coisa simbólica. A Rússia tem lá até hoje uma base naval. Então, o que a Rússia fazia? Pagava um aluguel para a Ucrânia. Era uma maneira de dar dinheiro para a Ucrânia e manter lá no seu quintal. Não, e até porque essa região ali, a Crimeia? Crimeia é um acesso ao Mar Negro, né? Sim, fica, é uma península lá. Isso, queria um mar ao acesso... sul e eu acho que querem agora o controle do mar mais ao norte também, né? Qual tu fala? Não, na verdade ele tem a Bielorrússia, então eles já têm também o controle um pouco... Isso fica ao norte da Ucrânia. Né? Esse é um governo bem, né? Bem aliado a ele. Então ele já tem esse acesso ao mar norte, não é? Na verdade, daí norte. não, ele vai por rios, né? Ele vai por rios para o norte, mas esses rios congelam. Por isso essa saída para o sul é tão interessante. Sim, porque do Mar Negro ele entra no Mar de Mármara e entra no Mar Mediterrâneo. Ele faz negócio com toda a Europa Sim, e ali ele não tem esse problema, né? Mas o que eu queria falar é isso, ele respondeu a manifestação popular da Ucrânia, que era de entrar, eles fizeram pedido para entrar na União Europeia e na OTAN. E o presidente que parou as negociações, o povo foi para a rua. A Ucrânia tem muito esse histórico. A população é resistente ao comunismo, a população é resistente. Eles se sentem ucranianos, eles não se sentem russos. Então a Rússia respondeu assim, tomou a Crimeia, anexou a Crimeia em 2014, mas a ONU não reconhece. Faz diferença para ele? Nenhuma. Nenhuma. E aí eles passaram a apoiar os separatistas ali da região de Donbass. Então, o medo dos demais países é esse, que nem antes tu falou, né, que há a conversa, a possibilidade dele querer ressuscitar a antiga URSS. É um medo dos países vizinhos lá. Imagina. Ele tem uma força militar. O que o Ocidente está fazendo? Estão mandando armas defensivas, não ofensivas. E só a sanção econômica, né? Também, assim... As sanções econômicas, ele vai se adaptar. A Síria se adaptou, o Afeganistão. É que Sempre foi assim. o prof tinha comentado, já entrou naquele outro bloco... Da China, o CPIS. Eu ainda não li muito a respeito disso, já ingressaram nesse outro modelo aí, né? Sistema bancário. Sim. Na verdade, Sistema Bancário Internacional. Eles vão se adaptar. Só as sanções econômicas. E ele é esperto. Ele sabe que se ele abanar com uma guerra nuclear, o Ocidente diz, opa. Tá, e o estopim, então, tava chegando já, né, prof? O estopim foi a OTAN ter convidado e eles terem aceito, assim... Só que para entrar são anos, né? O Brasil está há 20 anos negociando para fazer comércio com a União Europeia. E não tem 100% de... confiança, né? 20 anos. Sim. Não é assim, o pedido e sim. Sim, é. Né? Então, o que aconteceu nessa situação? Por que os Estados Unidos namoricou com a Ucrânia, sabendo que eles iam cutucar o Putin? Provocou também, né? Tem como... Sim, eu acredito que sim. Como defender, né? Defender, sabe? Ontem eu tava mesmo conversando com a minha namorada, tipo... Eu acho que os dois lados erraram muito, sabe? Ele cutucou o Putin. Ele sabia, porque ele reage mal. Ele não reage muito... Ele não reage de uma forma assim muito pacífica. Não. Ele sempre reage de forma truculenta. Sempre. Né? Eles sabiam que ele ia reagir assim. É que nem a declaração que ele deu. Imagina se eu colocasse uma base militar na fronteira do México. O que os Estados Unidos iam fazer? Sabe? Tipo... A mesma coisa, né? Então, acho que ali é os Estados Unidos e eles erraram bastante. Não entenderam muito a história ali da Ucrânia com a Rússia. Não tentaram... Eu acho que eles provocaram um pouquinho. Só pode. O embaixador brasileiro na ONU fez uma fala muito interessante. Ele disse que os 3 principais atores da guerra são um império, são 3 impérios. Um que foi, um que é e um que quer ser. O que foi Rússia, o que é Estados Unidos e o que quer ser China. Nessa história toda, eu achei que a China agora ia entrar em Taiwan, né? Porque Taiwan é aquela ilha, né? Que eles iam aproveitar. Que eles iam esperar como o Ocidente ia reagir e daí eles iam aproveitar. E não, a China não quer a guerra.
A China é um grande parceiro comercial da União Europeia. Sim, A China é uma inteiro. potência econômica e sanções econômicas, elas vão... Claro, eles vão se adaptar, mas eles vão prejudicar num primeiro momento, né? Eles não querem isso. Não, eu acho a que eles China avaliaram não. muito bem. A China, ela é muito esperta. Os Ela Estados ficou Unidos quieta é primeiro. inteligente, vamos dizer, já foi. A China, ultimamente, ela tá muito na que- frente. Ela quer fazer, depende ela vai do comandante aproveitar essa também. situação, sabe, para fazer o quê? Continuar fazendo negócio com a Rússia, e continuar fazendo negócio com o Brasil, com a América União toda e com a União Europeia. Europeia. Fica E vão neutro ficar por causa cada vez disso. mais rico, né? A vamos China meter anda por quê na guerra? comprando muitas coisas fora, né? Vocês Depende sabem muito que ela de- é 90 e... Não, eu aquela não sei, população 94 ou 97% dona da nossa RG, né? Sim. O governo popular da China e de tantas outras coisas no Brasil. Aí eu questiono, gente, que privatização é essa? Um governo vende para outro governo. É. Não é para vender para uma empresa? Né? Eu Realmente, questiono essa não faz muito privatização. sentido, né? Se tu é governo e quer vender tuas empresas e é privatizar, tu tem que vender para uma empresa, não para um governo. Claro, o que o governo fez? Ele criou uma empresa, mas que é do governo. Mas, enfim, a China tomou uma atitude que realmente foi diferente do que se pensou. Porque ela sempre votou com a Rússia. Num primeiro momento, ela se absteve. A Índia também, né? Acho que a China votou. não tem um histórico muito bom. Não é bom. A China passou por muitas guerras também, né? Mas dessas guerras mais recentes, ela nunca... Foi dominada muito rápido ali pelo Japão também, né? A China também é desse tamanho, porque ela fez conquistas ali dentro. Então, ela tem sérios problemas étnicos lá dentro, né? Ali tem chinês que morre que não conhece todos os ideogramas que formam a língua, né? O idioma deles. Então, ela tem sérios problemas internos. Ela fez o que a Rússia fez. Sempre. Um país é desse tamanho, de um território muito grande, foi por causa de conquistas. Sim. Porque tu começa com uma formação, Brasil, né? O colonização, Brasil, e depois tu vai sorte. crescendo e comendo, né? Do lado. Sim. Sim. Mas o interesse da China é econômico. Ela não está mais a fim de guerra. Ela não está. Ela está demonstrando isso. Ela não está a fim da guerra. Ela quer o sossego para continuar com os seus negócios. E como é que vai ficar a situação da Ucrânia, prof? Eu acho que o Ocidente vai sacrificar a Vai Ucrânia. sacrificar. Vai. Só que daí assim, ó. Mas daí eles vão fazer um O muro ali de Putin novo. pode conquistar a Ucrânia, mas ao mesmo tempo que ele ganhou o território, ele já perdeu ela. Sim, porque Porque refugiados são... Ele vai enfrentar uma desobediência civil muito grande lá dentro. Não, e fora que 1 milhão e Né? poucos civis já são refugiados, né? Já estão espalhados pela E daqui Europa. a 10, 20, 30 anos, na Ucrânia vai começar tudo de novo. Porque ela tem todo um histórico de resistência civil. A população faz uma resistência. Né? Dentro das repúblicas é uma das mais resistentes. Né? Então ele pode ganhar o território, mas a população não. E eles não conseguem chegar no acordo porque o Putin não cede em nada. Ele não cede. E os ucranianos, a princípio, não querem ceder. Né? Então, eu acho que sim. Eu acho que o Ocidente vai sacrificar a Ucrânia, mas o Putin vai ter um sério problema lá dentro. Para não ter uma guerra nuclear, não por ter isso, uma porque terceira ele abandonou, guerra. e do jeito que ele fez e teve atitudes, ele mostrou o suficiente de que ele vai. Ele vai. É que dentro das armas nucleares, tem armas de menor força, como é que eu vou dizer os termos? Menor potência. Então, Poder. ele usaria as menores. Atacar uma, que nem ontem à noite, uma usina nuclear, claro que eles atacaram com todo cuidado. Arriscado, né? Não aonde tem os reatores. O núcleo. Ao redor, aonde tem os outros edifícios. Queriam Não. mostrar, né, que eles- Então, assim, ele mostrou, ó, eu não estou medindo, Força. eu vou adiante até o fim, ele sempre diz. Eu vou, eu preciso, eu vou até o fim. E será que o mundo tá com medo da Rússia? Tipo assim, tu tá com medo da Rússia? Aí, não, assim, tu acha que podem querer... Cara, eu tenho medo por causa do sistema deles. Eu acho que eles são muito aca na bota. Cara, tudo certo, liberdade, né? Não tem como imaginar nós com uma vida normal aqui, indo trabalhar, saindo com os amigos, tudo mais, e lá naquela região, ou em várias, não é só aí, né? Tem várias regiões que não estão falando, mas
Afeganistão, E outra continua, que, Síria, nesses países aí ficam em guerra. Será que eu acho que às vezes eles param, tipo, soldado ucraniano e o russo, eles param junto e tomam uma ceva. Toma uma cerveja. Porque eu não consigo acreditar. Eles, sabe, eles estão lutando pelos interesses de outra pessoa, de... É meio Putin contra... não é Será que os caras não fazem ocidental. uma lavagem cerebral? Esse papo do meu pai, mas assim, será que eles não têm um chip aí que tá... O chip, não. Mas a maneira como você vai organizar o que é ensinado aos jovens, sim, né? Porque eu não... Exatamente. Né? Com a escola, tu vai calculando o que Mas com todo esse histórico de organizado. fome, todo esse histórico de fomes, né? Todo esse histórico de... E eles ainda continuam, soldados, né? Falando da força militar, né? Eles continuam apoiando, sabe? Porque hoje na Alemanha conversando com pessoas de lá até, existem algumas leis que um soldado... A Alemanha é o único país que um soldado ele pode recusar uma ordem direta de um superior dele. Isso por causa das memórias da Segunda Guerra, né? Do Hitler. O Hitler, o que pedia para eles fazer, né? É como um superior. E a Alemanha é o único país, assim, que um soldado, ele pode questionar, ele pode recusar uma ordem superior. Aí tu pega ali a Rússia, né? Provavelmente muito soldado é contra, né? Mas eles não se arriscam. Não se arriscam. Não. Então eles não acompanham a história do mundo, né? É que Você não precisa entender. A imprensa lá é bastante, assim, ela sofre bastante repressão. Eles não podem exatamente noticiar o que é. Não é que nem aqui. Não, é que até a TV é a tal lá, né? Tipo, ainda, sim. Mas tem os jornalistas, e tem jornalistas que já foram presos, né? Porque eles estavam... também, né? A gente ainda podia comentar, agora tu falou dos nazistas, por que é que ele fala que ele quer desnazificar a Ucrânia? É desde o início, né? Ele falou isso depois dessa grande fome que a gente comentou, que foi 32, 33 e 34, as famílias, então, enfim... A Alemanha entrou na Ucrânia em 1942. Então, ela foi bem recebida. Não, na Ucrânia passou pela Ucrânia. Foi parada lá na Rússia só, depois ela lá. Entrou. Frio, então, ela foi, a princípio, bem recebida porque eles entendiam e enxergavam liberdade. Libertar-nos dos russos. Libertar-nos do comunismo, entende? Eles entendiam uma possibilidade de independência. Mas o que os nazistas fizeram lá foi tão quanto. Sim, foi tão ruim quanto... Então, quando eles chegaram, a princípio, eles foram bem recebidos. Até hoje, os russos não engolem isso, né? É muito engraçado pegar a Segunda Guerra, tô lendo um livro, pegar a Polônia aí na Segunda Guerra Mundial, dividida entre nazistas e soviéticos, né? Cada um ali fizeram um pacto também, cada um ali com... Inclusive, na Polônia, as regiões que o Hitler cedeu pro quem era pro Stalin, né? Pro Stalin eram muito melhores, assim, de questões industriais e de recursos do que a região da Polônia que ele ficou, porque ele já sabia da força, né, da União Soviética e tudo mais. Então, toda essa história aí de parcerias nazistas soviéticas, que depois, claro, tem a reviravolta disso tudo, e o Hitler vai caminhando queria tomar lá, ele sempre teve muito medo, né? Na verdade, isso foi por medo e o inverno também, ele pegou o momento errado. Ele pegou o momento errado para atacar, né? Que nem Napoleão também, né? Napoleão fez a mesma coisa. O inverno russo é um general. O general inverno, né? Foi só quebrar. Mas toda essa não vou chamar de parceria, né? Mas era um pouco de medo também, né? E aí hoje o Putin fala em desnazificação. Por causa disso, porque os nazistas foram bem recebidos. Mas aí os nazistas fizeram na Ucrânia o que fizeram nos outros países também. Porque não era só... Quando a gente fala no Holocausto, os campos de concentração, não é só judeus. Não foram os doentes, né? Poloneses. Ele achava que... Meu Deus! Eu sou comunista. Até que ele termina a frase, já era. A palavra já era, né? Provavelmente era sacrificado. Provavelmente não, eles sacrificavam todos, assim. Mas o que eu quero falar é os povos, não eram só judeus. Poloneses e eslavos eram considerados por Hitler, assim, povos inferiores. Então, a Ucrânia, como eles são eslavos, de origem eslava,
Os judeus foram os que mais apanharam lá, óbvio, né? Eles foram mortos, eles tiveram que cavar suas próprias sepulturas, eles foram para os campos de concentração. No segundo dia de Páscoa, eles fizeram assim eles mataram 1.600 dias, 1.600 pessoas, judeus, numa tacada só, né? Então, assim, são loucuras. Loucura. Aí, entende? Aí o povo entendeu, né? Mas mesmo assim, em todos os países, os nazistas tiveram alguns colaboradores. Sim, a Finlândia, se não me engano, a Dinamarca, nossa, foi... Eles têm, isso eles tiveram em Dinamarca, qualquer lugar. em 2 dias, A ela já Argentina estava... teve aqui também. Mas, gente, grupos Argentina. nazistas existem em todos os países. Na Ucrânia tem, no Brasil tem, na Argentina tem. Só que eles não estão no poder. Então, ele fica usando tem uma retórica lá, né, de que somos o mesmo povo, tem um governo nazista lá, não tem. Eles têm grupos nazistas como nós temos aqui no Brasil, mas o Bolsonaro não tem. Não é um governo nazista, entende? Tem grupos aqui dentro, na Ucrânia é a mesma coisa. Então, ele tem essa retórica porque eles ainda têm aquela situação. Os nazistas foram bem recebidos, eles não conseguem engolir isso. Entendi. O papo tá muito bom, mas eu acho que nosso tempo já nosso tempo tá estourando, né? Mas, então... Sempre bom falar de história, eu lembro muito das aulas também. Não, e é umas... Muito que se tu pegar, cara, dá pra ir seguindo o caminho diferente. E vou dar uma provocada aí, prof. Qual é a tua opinião, né? A história tá sendo tão importante agora aí pra nós e para os alunos, né? E no nosso governo agora até estão tirando um pouco de lado, né? História e geografia. Sim, tirando. E qual é que é a tua opinião aí sobre isso? Eu acho isso perigoso, porque é nas aulas de história, de geografia, de filosofia que a gente estuda e discute essas coisas. Sim. Né? Até na Alemanha, eu acho que eles falam que o jeito de não ter um ovo Hitler é tu mostrar o que ele fez. O que aconteceu de verdade. E não esconder. Por exemplo, essa questão da grande fome que a Rússia nega. Nega isso tudo aí. Nega, né? Então, tu pode direcionar as aulas. Não vamos chamar as aulas. O que é ensinado, o que é, né? A notícia que chega, né? Tu pode direcionar. Isso que o governo está fazendo, eu acho muito perigoso. Bom, então, acho que a gente fecha por aqui. Olha, poderíamos continuar falando aí eu até amanhã, mas eu tenho que trabalhar daqui a pouquinho. A professora também provavelmente tem compromissos. A gente agradece muito ter aceitado o convite. O tempo, é a nossa segunda professora que a gente recebe. É sempre muito... Não, e eu fico fascinado com como vocês conseguem explicar as coisas e nós se atrapalhamos tudo. Certamente muitos anos de estudo, né? Exatamente. A gente caiu de paraquedas aí. Obrigado por ter vindo e ter cedido teu tempo, que também é corrido. E então é isso, gente. Valeu. Até a próxima.